Abre em Mateus 7. Nós vamos falar sobre o Sermão do Monte. Domingo passado, para quem estava aqui, deixa eu ler e aí a gente conversa. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. É 7:24. 7:24. Mateus 7:24. E desceu chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Domingo passado... Oi? Troca? Tá dando... Tá ruim? Tá chatinho, né? Eu tô me enjoando também. Peraí. Vamos deixar ele ajeitadinho, bonitinho. A gente ainda aprende a lidar com isso aqui. Domingo passado, o Samuel estava falando e ele falou assim, eu estou estudando sobre o Sermão do Monte e eu queria meditar um pouco mais nele e tal, e aí eu vou trazer uma palavra. Aí eu brinquei no final do culto com o Samuel. Eu falei, oxe, Samuel, assim não vale, né? Era justo que eu estava pensando em pregar. Aí ele deu risada e ele me lembrou de uma coisa muito interessante. Ele falou, mas se Deus estava fazendo eu estudar e estava fazendo você estudar, é porque Ele quer falar com a gente nisso. E não importa se um fale e depois o outro fale. Talvez Ele queira trazer uma série de coisas. Então, o que eu entendo é que um pedaço do que Deus quer falar para a gente está vindo hoje. Talvez mais pedaços. Quando eu comecei a ler esse trecho que eu falei para vocês agora, dos dois homens, eu li num caderno meu, foi aí que eu comecei a ler ele. Eu tenho um caderno com várias anotações, e eu fui anotando e folhando esse caderno, e eu li, e eu falei assim, peraí, mas quem são esses dois homens e que palavras são essas? A gente olha e fala assim, tá, mas é a Bíblia toda, né? Uai, é a Bíblia toda. Mas eu falei assim, mas onde Jesus estava quando ele pronunciou isso? O que ele estava fazendo quando ele estava falando isso aqui? E começou a me chamar a atenção, porque, olha só, os dois homens trabalharam. Os dois trabalharam. As duas casas foram levantadas. Se você olhasse para as casas, elas estavam inteiras. Tinham porta, tinham janela, tinham telhado, talvez tivesse um jardinzinho na frente, uma cerquinha. As duas casas estavam prontas. Aonde estava a diferença das casas? Em que uma cavou um alicerce fundo e a outra não cavou um alicerce fundo. E Jesus disse, ei, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, vai fazer esse alicerce profundo, vai se solidificar na rocha. E sabe o que vai acontecer com você? Quando vier rio sobre a sua vida, quando vier vento sobre a sua vida, quando vier tempestades e ventos sobre a sua vida, você pode sofrer até alguma avaria externa, mas o teu alicerce está profundo. É só levantar, é só pôr uma porta nova, uma janela nova, porque o alicerce está lá. E eu comecei a folhear e falei assim, mas o que é esse alicerce? Que são essas palavras? Né? E eu comecei a andar e a ler e a reler. Aí eu falava, não, eu tenho que trazer só um ponto, porque o Sermão do Monte é muito grande. Jesus ficou lá pregando horas. Coitados dos meus irmãos, se eu começar a pregar umas 2, 3 horas inteiras, não funciona. Então, eu peguei alguns pontos principais, porque de tanto ler e reler o Sermão do Monte, eu entendi uma coisa. Ele é um resumo da Bíblia. Você quer aprender a Bíblia? Leia e releia o Sermão do Monte. Ele é um resumo.
ele é um resumo. Vocês já foram num casamento e que os noivos colocam no envelope um mapa? Eles colocam o desenho exato do percurso no mapa? Não, porque senão eles teriam que desenhar um desenho e colocar lá a quilometragem certinha. Você tinha que colocar uma escala ali e medir pela regra e falar, essa escala é de 1 centímetro, então isso aqui tem tantos quilômetros. Você teria que fazer em escala. É feito assim em escala? Não, mas você chega lá no casamento, não chega? Você pega o mapinha, olha e fala, esse ponto aqui é importante, aqui tem um quebra-mola sério, ali tem um posto de gasolina, que nem está no mapa. E o Sermão do Monte fala o tempo todo para você poder ter o reino dos céus, para você estar no reino dos céus, para você pertencer ao reino dos céus. Ele fala isso o tempo todo. Eu não vou pegar esse ponto, mas confiram depois que está lá. Ele fala o tempo todo de reino dos céus. Então, nós vamos caminhar por esse mapa e eu vou pegar os pontos de referência que eu considerei importantes. Ok? Primeiro ponto, que eu considero o ponto de saída. A avenida principal se chama bem-aventurados. Essa palavra, bem-aventurados, é Macários. Algumas Bíblias vão traduzir como felizes. O negócio é que feliz a gente pode ficar hoje porque está tudo bem, e amanhã a gente pode não estar muito feliz porque aconteceu alguma coisa que a gente não queria. Então, a gente pode estar ora feliz, ora infeliz. Mas essa palavra Macários, esse feliz, ele é mais completo. Ele significa o seguinte, plenamente satisfeito. Plenamente satisfeito, completamente satisfeito, inteiramente satisfeito. A primeira vez que eu li esse pedaço aqui do Sermão do Monte, eu tinha de 10 para 11 anos. Eu era religiosa, minha família era religiosa, e teve um evento, e eu ganhei uma Bíblia nessa época. Aí eu catei a Bíblia e fui no meu quarto ler. Aí eu li, e eu olhei assim e falei assim, tá, pobre eu não sou. Imagina uma criança de 10 anos, gente. Eu estava lendo, uma criança de 10 anos. Tá, pobre eu não sou. Eu tenho casa, tenho pai, tenho carro. Chorar, não estou chorando. Manso, não, eu sou meio briguenta, brigo com as minhas irmãs. E eu fui passando, e quando eu terminei, eu falei assim, será que eu não sou bem-aventurada? Não tem nada disso aqui. Falei, deixa eu ler de novo. E quando eu falei, deixa eu ler de novo, eu senti uma presença. Gente, eu não conhecia Jesus. Eu conhecia de ouvir falar, mas eu não sabia quem ele era. Eu era religiosa. E naquela hora eu senti uma presença forte perto de mim. E eu reli de novo as bem-aventuranças e eu parei a ler. Tem esse aqui, os que têm fome e sede de justiça. Eles vão ser fartos. Isso eu tenho. Isso eu tenho. Eu não gosto de ver gente boa sofrendo coisa ruim. Não gosto mesmo. Não gosto de gente injustiçada. Isso eu não gosto. Isso eu realmente quero fazer alguma coisa contra. Foi o meu pensamento que me ocorreu na época. E a presença se afastou, porque era a presença só ainda. Mas eu entendi, naquele dia, que em algum momento da minha vida, eu seria satisfeita. Eu ficaria plenamente satisfeita. E esse plenamente satisfeita veio quando eu conheci a Cristo, e eu olhei para Ele, e Ele falou para mim, ei, a ira do homem não produz a minha justiça. A sua ira, a sua luta não vai produzir a minha justiça. A sua briga contra tudo e contra todos não vai produzir a minha justiça. E ali eu fiquei plenamente satisfeita, porque eu entendi que é com Ele, por Ele e para Ele. Então, o primeiro ponto para você chegar nessa bodas desse casamento é pegue a estrada do plenamente satisfeito. Amém? O próximo é sal e luz. Alguém aqui já comeu comida sem sal?
Morrone, você faz assim, ó. Põe a mãozinha assim no ouvido, que isso você não pode ouvir agora. Sério, põe as mãozinhas assim no ouvido. Como é ruim. Alguém tem dúvida que é ruim? Batatinha frita sem sal. Não é mais batata frita. Quem já comeu aquela carne seca que a pessoa esqueceu de tirar todo o sal e que ficou com todo o sal nela? Alguém já comeu? Dá para comer aquilo? Não dá para comer. Sabe qual é o segundo ponto? Nós somos sal e luz. Quando a gente chegar nos lugares, a nossa presença, o nosso agir, o nosso modo de falar, o nosso modo de relacionarmos com as pessoas, tem que ter esse gosto de sal. Nem em excesso. Lembra da carne seca? Meu irmão, hoje eu tomo uma carne seca. Pede para Deus mandar água no si. Meu irmão, hoje eu estou meio insonsa. Pede para Ele descer com fogo em você, para te encher do sal dele. Mas tem que ter esse gosto. Sabe por quê? Porque não é tanto pelo que a gente fala que as pessoas vão crer. Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus 5,16. Olha o que ela diz. Pode deixar aí em Mateus, que a gente vai ficar indo e vindo em Mateus. O 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Ele está falando, você é sal e luz, e ele é a mesma coisa. Então, eu poderia transcrever aqui e dizer, assim salguem vocês diante dos homens, mais ou menos isso, ou temperem diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nunca pense que os seus vizinhos não estão vendo você. Eu achava que eles não viam, até um dia que uma vizinha que eu nunca tinha abordado, porque eu sempre fui meio reservada em casa, eu não sou muito de ir nos vizinhos, eu não acho que isso é uma coisa boa, ok? Não acho que ficar só dentro de casa sem visitar os vizinhos seja uma coisa boa. Eu acho que é uma coisa que eu preciso melhorar em mim. Mas eu sou mais reservada em casa. E a vizinha veio lá onde eu morava antes, não agora. Onde eu morava antes, a vizinha veio e um dia ela bateu na minha casa, me entregou umas frutas, que de vez em quando a gente dizia só um oi, tudo bem, não passava disso. Ela virou para mim assim, ela olhou e falou assim, eu vejo o seu comportamento e eu escuto a sua casa. E eu falei, uau! E aí ela me comparou com uma outra casa, eu não gostei muito que ela comparou com a outra casa, porque a outra pessoa era uma irmã em Cristo, mas era uma irmã em Cristo passando por dificuldades emocionais. E ela considerou o que aquela irmã fazia errado. Mas ela estava observando. O mundo está observando. Eles estão esperando. Que gosto vocês têm de batatinha insossa? De carne seca que não tiraram o sal? Não pode ser. Então, o segundo ponto é sal e luz. Terceiro ponto, e esse é um ponto um pouco mais longo, porque eu vou precisar explicar várias coisas. Esse ponto aqui é um ponto que Jesus gastou tempo explicando, tempo dando instrução e informação. Então, eu considero que realmente ele é aquele, sabe aquele quebra-mola que, se você não prestar atenção, vai te arrebentar o carro e você vai ter que parar na sua viagem de idas para a boda? De ida para o casamento? Você vai olhar e vai falar assim, puxa, agora eu vou ter que consertar o pneu, arrumar o molejo, vai custar caro o negócio. É esse ponto aqui, eu considerei esse. Olha o que ele diz em Mateus 5,20. Porque vos digo
que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se a minha justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum eu vou estar no reino dos céus. Então, acho que isso é bom a gente prestar bastante atenção no que Jesus diz depois disso. Vamos entender uma coisa. Talvez a gente fale de fariseu e fale de escriba hoje. Na mente da gente, qual é a primeira palavra que vem? Hipócrita. Pelo menos na minha é essa que vem. Raça de víboras, qualquer coisa do gênero. É a primeira coisa que vem. Mas entendam o seguinte, os fariseus eram as pessoas que, numa época em que os israelitas foram escravizados por um povo, por outro povo, por outro povo, por outro povo, eles começaram a olhar e falar assim, nosso povo está indo para vários outros povos, foram cativos. Nós precisamos criar um arcabouço da lei e ajeitar a lei de tal forma que nós não andemos fora do padrão que Deus determinou. Essa era a preocupação dos fariseus. Que a lei não fosse mudada, alterada, que ela fosse respeitada. Essa era a intenção deles. Essa era a intenção também dos escribas. Então, quando Jesus falou, a sua justiça precisa exceder a dos escribas e dos fariseus, o que ele estava dizendo? Há pessoas que são a referência do povo, de temor a Deus e de obediência. Então, vocês precisam ir além deles. E o que é esse além deles? Então, vamos ver sobre o que Jesus falou. Ele falou sobre não matar, não adulterar, não jurar e amar os inimigos. E a questão também do olho por olho. Então, nós vamos passar em um por um, ok? E eu vou tentar passar rapidamente. Mateus 5, 21. Diz assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que chamar-lhe de louco será réu do fogo do inferno. Essas palavras que o irar contra o seu irmão, está claro, a gente sabe o que é ficar irado. Proferir insulto, essa palavra raca, no original, ela é um termo que quer dizer cabeça oca. Termo de repreensão usado entre os judeus no tempo de Cristo. Quando ele queria dizer que alguém não fazia alguma coisa correta, sabe do que ele chamava? Você é um inútil, você é um sem valor, você é um cabeça oca. Olha com o que Jesus está comparando. Ele falou, vocês disseram matar. Eu estou dizendo só o fato de ofender. Já é sério. Eu já considero digno de ir para o tribunal. Tolo ou louco é a ideia de ímpio, de incrédulo. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Isso significa que eu, Shirley, nunca matei. Eu nunca peguei numa arma. Para não dizer que eu nunca peguei, quando eu tinha lá para uns 8, 9 anos, meu pai tinha uma espingarda, porque era gente do interior assim. Ele botou uma espingarda na minha mão, eu segurei aquele negócio, e o homem mais velho, né, olhou para mim, meu avô também. E aí, cuidado para não tomar coice, hein? Eu fiquei com tanto medo que eu falei, tô de volta, eu não quero experimentar como funciona. Eu devolvi. Foi o único contato que eu tive com uma arma. Mas se eu olhar para a minha vida e quiser exceder a justiça dos escribas e fariseus, eu digo, eu não matei, está tudo bem? A palavra de Deus está dizendo que não. Por quê? Porque com a nossa boca nós podemos matar. Não precisa abrir, eu vou ler aqui para ser rápido. Em Eclesiastes 10, 20, olha que coisa interessante está escrito. Se quiser anotar para conferir em casa, anote, Eclesiastes 10, 20. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei,
nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz. Vai, tem um periquito na janela? Vai subir, vai contar para alguém o que eu falei? Tem um pardal na janela que vai contar o que eu falei? Gente, quem são as aves do céu? Jesus falou. A semente caiu à beira do caminho, as aves do céu vieram e comeram. Quem são as aves do céu que podem dar notícia da sua voz, até naquilo que você fala escondido lá no quarto? O diabo. Olha como ele completa esse versículo aqui. E o que tem asas daria notícia da tua voz. O que tem asas. Oh, mas nem lá em casa. Nem em casa. Efésios 4, 26, 27. Não precisa abrir. Eu vou pegar aqui para a gente adiantar, tá bom? Porque eu vou ler muitos versículos. Eu vou pegar nessa Bíblia aqui. Essa Bíblia não é uma Bíblia para estudo, tá, gente? Se vocês quiserem comprar e ter, tenham ela para vocês fazerem conferência. Se chama Bíblia Viva, tá? Não é a Bíblia Vida, é a Bíblia Viva. O que é essa Bíblia? Um pai decidiu parafrasear a Bíblia para o filho. Então, ele tentou colocar em termos mais corriqueiros, mais coloquiais. Não é o melhor para estudar. O para estudar, pega uma RC, pega uma RA, dicionário bíblico, vai estudar direitinho. Mas essa aqui é interessante a gente ler alguns versículos, o jeito que ela deixa. E eu quero ler esse versículo de Efésios 4, 26 e 27 nela. Ela diz assim: quando estiverem irados, lembra o que Jesus falou? Sem motivo se irar? Quando estiverem irados, não pequem alimentando o seu próprio rancor. Não deixem que o sol se ponha com vocês ainda irados, resolvam isso logo, porque quando vocês estão irados, oferecem um fortíssimo ponto de apoio ao diabo. Eu vou ler na outra versão só para vocês terem ideia, tá bom? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Você está me dizendo que se eu ficar irado e não resolver o assunto, eu vou dar lugar para o diabo? Não, eu não, a Bíblia. Eu não estou dizendo isso, eu estou lendo o que está escrito. Qualquer um que fizer interpretação de texto vai ler e vai ver que é o que está escrito. Eu vou ler também Tiago 3, de 7 a 10. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. Mal incontido, carregado de veneno mortífero. Insultos são palavras. Será que tem veneno neles? Mortífero. O pessoal brinca, né? Deixa eu limpar aqui. Está vazando veneno. Eu já vi as pessoas brincando. Veneno mortífero. Está na palavra. Um insulto é um veneno mortífero? O jeito que eu falo com o outro pode ser veneno mortífero para ele? E Deus considera isso como matar? A minha justiça precisa exceder a dos fariseus. Fácil não é, irmãos. À medida que eu ia lendo isso aqui, eu ia falando, Deus, mas isso aqui é estreito. Ele falou, é estreito o caminho, apertada a porta que conduz à salvação. Então, nós temos que parar e pensar, a nossa boca tem falado dos irmãos? Nós temos guardado ressentimento contra o nosso cônjuge? Contra os seus pais, você tem guardado ressentimento? E contra os seus irmãos de sangue, os seus irmãos na fé? Você tem proferido palavras que matam? Você tem o hábito de usar suas palavras para ferir os outros? Você tem o hábito de falar o que quer por meio de brincadeiras? Isso não convém. É o que diz a palavra. Qual a solução?
Se eu tenho essa dificuldade, Jesus colocou a solução. É interessante que esse é um dos poucos que ele coloca, como que você vai e resolve. Olha o que ele diz no 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta. Vai lá, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O Pai espera mais o nosso comportamento adequado em relação aos nossos irmãos do que a oferta que é feita para Ele. Ele falou, pois a oferta aqui, deixa aqui. Vai lá, filho. Vai lá conversar com seu irmão. Resolveu, filho? Dá a tua oferta para mim agora. Eu quero receber ela de todo o coração. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. O outro ponto que Jesus falou dentro de exceder a justiça dos fariseus ouvistes o que foi dito, não adulterarás. E ele falou assim, mas se você olhou com intenção impura, já cometeu adultério. Já houve, está lá dentro. A preocupação não é com o que está acontecendo em torno, mas com o que está acontecendo lá dentro. Ah, então quer dizer que eu nunca traí meu marido e tal, mas Deus interpreta como traição. É assim que ele vai ler esse comportamento. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é onde ele descansa seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, você não pode fazer nascer um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu falar sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Queridos, por que alguém jura ou promete? Não, prometo que eu vou fazer. Eu dou minha palavra que eu vou fazer. Jesus falou, não convém assim. Quando você falar, o que você falou é realmente o que você quer dizer. E quando você falar que não quero, é realmente o que você não quer. Eu não preciso dar endosso na minha palavra. A minha palavra tem que ser tal, e tem que ser inteira comigo, que se eu falei, quero guaraná, o que eu quero? Se eu falar, não gosto de coxinha, eu estou dando uns exemplos simples para a gente chegar mais perto do exemplo. Não gosto de coxinha, eu não gosto de coxinha. Eu não vou ficar fazendo de conta em algumas coisas. Eu vou estar inteira. Ah, mas eu vou sair ofendendo as pessoas. Não, irmão, você tem um primeiro ponto lá atrás, não esquece, que é ser sal e luz, palavrinha temperada, batatinha salgada no ponto. Nem a mais, nem a menos. Mas eu posso ser inteiro no que eu falo. Sim, sim, não, não, significa que não vamos usar de manipulação ou jogo de palavras para persuadir alguém ou para induzi-la a algo. Quando falarmos com alguém, eu não vou usar meias verdades para me favorecer ou para fazer com que a pessoa goste do que eu estou dizendo. O meu falar vai ser sim, sim, não, não. Mas isso é arriscado, eu vou ser transparente. Parece que foi o que Deus pediu.
Se eu falo na sua frente que eu gosto do que você faz, eu não vou chegar na minha casa e virar para o Jorge e dizer, mas você viu o fulano? Que coisa, não, a gente tem que ter uma paciência com ele. Meu querido, e sabe o que isso é? Isso é sim e não. O que Jesus falou que é isso? De procedência de quem? Maligna. Fácil fazer? Não. Simples de fazer? Não. Mas nós estamos indo para as bodas. Vale a pena fazer? Vale. Ah, mas eu não consigo, quando eu vou ver, eu já fiz. Irmão, o problema está onde? Lá dentro. E é aí que Deus quer mexer. Ele não quer só que em volta você tenha uma aparência de que está tudo bom e lá dentro não está. E não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo na palavra. O outro ponto é olho por olho, dente por dente. O pontinho difícil esse aqui. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Gente, difícil, né? Por quê? Porque nós aprendemos no mundo o quê? Fez, pagou. Ah, você falou mal de mim? Não tem problema, vamos resolver isso. Se é para resolver em amor, glória a Deus, porque é isso que Deus pede. Mas se é para resolver porque tem ira, conserta primeiro essa ira aí. Vamos resolver essa ira primeiro. Mas a gente acaba caindo nesse negócio de vamos nos vingar. Me ofendeu? Eu ofendo. Ah, meu marido está gritando comigo. Vou gritar com ele. Tá. Ah, meu irmão mexeu nas minhas coisas. Vou mexer nas coisas dele. Tá. Gente, quando eu dou esses exemplos, eu sempre pedi para Deus uma coisa. Eu dava muitos exemplos, assim, vou exemplificar o meu exemplo, para ficar fácil de entender. Ah, o orgulhoso. O orgulhoso é aquele sujeito que anda assim, empinado, com o nariz levantado, e olha para todo mundo de cima para baixo, e não sei o quê. Querido, a gente tem alguém assim no meio da gente? Não. Isso significa que, então, nós não somos orgulhosos? Nós temos orgulho, sim. Tem coisa a ser tratada, sim. Quando Jesus colocou isso aqui, ele não aboliu a lei, ok? A lei, justiça, que é feita contra malfeitores. Mas ele deixou a coisa clara. Quando eu fizer, eu não estou fazendo por vingança, eu não estou fazendo por revanche. Eu estou fazendo porque o amor me exige tomar a atitude e corrigir. Ah, meu irmão é atrevido, fica toda hora lá arrancando as coisas do meu armário. Eu vou lá conversar com meu irmão. Eu vou dizer para ele que eu não gosto disso. Eu vou tentar acertar a situação da melhor forma possível. Mas a base é qual? O amor. Não a vingança. Porque senão todo mundo vai acabar cego e banguela. Olho por olho, dente por dente, eu arranco teu olho, você arranca o meu, eu te dou um murro, você me dá um murro. Daqui a pouco está assim. Em 1 Tessalonicenses 5, o 14 e o 15, não precisa abrir, eu vou ler. Diz assim, exortamo-vos também, irmãos, a que ademoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós
e para com todos. E para mostrar que essa palavra aqui não está significando o policial ou o militar que tem que pôr ordem. Ele precisa pôr ordem nas coisas. Mas essa ordem não tem que ser por ira nem por violência. Tem que ser baseada também no amor e na correção. Eu não posso deixar um elemento mal solto se ele vai prejudicar outro. Mas eu não estou com raiva do elemento mal. Eu não estou olhando lá para o sujeito e falando assim, esse assassino tem que apanhar mesmo, dá uns tapas nele, chuta ele um pouco mais. Não, eu tenho que efetuar a prisão e fazer com que ele cumpra a pena que é devida. O texto que fala está em Romanos. Deixa eu ler para não dizer que não tem. Eu vou ler, seria do 13, do 1 até o 4. Eu vou ler só o 4, ok? Diz assim, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Naquela época era espada, hoje poderia ser arma. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, quando Jesus fala desse olho por olho, nós não estamos falando da questão do policial, da justiça, da correção que tem que ser feita contra um elemento que praticou maldade contra outro. Eu estou falando do meu relacionamento com as pessoas. Ah, aquele camarada lá me puxou o tapete na empresa. Ah, perde por esperar. Eu vou puxar o tapete dele também. Isso é olho por olho. Quando você olha e fala, Senhor, ele puxou meu tapete, ele preparou minha cama e sem querer eu deitei e ainda me estiquei nela. Mas, Senhor, o Senhor é meu juiz. Eu vou dar lugar à tua ira, eu vou dar lugar ao Senhor fazer vingança. Se você tem que prestar contas ao seu chefe, vá lá e preste contas a ele, porque isso também é tua obrigação. Mas você não vai ficar tricotando a cama do indivíduo e preparando o dia que ele vai cair também. A nossa justiça precisa exceder. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justo e injusto. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa vocês vão ter? Não fazem os publicanos o mesmo? E se você cumprimentar somente os seus irmãos, o que você está fazendo de demais? Não fazem os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Aqui a regra é, vou ser bom com quem é bom comigo. Não foi bom comigo, eu não sou bom com ele. Essa é a regra. Foi bom comigo, eu sou bom. Não foi bom, eu também não sou bom. Olha com o que Jesus compara aqui. Ele fala assim, vocês precisam ser perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. E ele dá um exemplo, ele faz a chuva e o sol vir sobre justos e injustos, sobre maus e sobre bons. Gente, num tempo em que os israelitas eram agricultores, ficar sem chuva era algo sério. Muito sério. Ficar sem sol ou com excesso de sol era algo sério? Era muito sério. Eles poderiam perder toda a provisão. Então, do que Jesus está falando aqui? Do básico, ele dá até para quem é mau. O teu Deus, o Deus que você serve, tem esse coração. Ele dá até para aquele que não merece que ele dê. Amanhã cedo, quando você levantar e sair para o seu trabalho, se estiver chovendo, vai estar chovendo para você e vai estar chovendo para o sujeito que cometeu crimes durante a noite. Porque Deus decidiu ser bom com todos.
Quando você levantar, se tiver sol, vai ter sol sobre você. E vai ter sol sobre aquela prostituta que passou a noite no bordel, fazendo um monte de coisas contra a própria vida. Destruindo a própria vida. Ela vai ver sol tanto quanto você. Deus não vai fazer essa distinção. Ele está falando, o seu pai, o seu exemplo, aquilo que nós chamamos de exemplo, ele faz com que o sol dele resplandeça sobre quem é bom e sobre quem é mau. Queridos, nós não somos luz. A nossa luz, o sol que nós somos por causa de Cristo, tem que brilhar mais para aquele e menos para esse? Deus não age da seguinte forma: o Jorge é meu filho, então amanhã cedo, vou derramar um calor temperado sobre ele, com uma leve garoa à tarde, para ele se refrescar. Seria ótimo, né? Não, é tudo climatizado. Ele puxa os termômetrozinhos para cima. Está equilibrado, irmão, está equilibrado. Aí ele pega o outro aqui que não obedece ele, que não teme ele, e fala assim, sobre esse sujeito, chuva de canivete. Ele não faz assim. Ele exerce a justiça dele. Quando a taça transborda, quando ele avisou e foi desobedecido, aí a taça transborda. Aí ele exerce juízo. E ainda o juízo dele é assim. Eu espero que no meio do juízo eles se arrependam, para que eu recolha o mal que eu estou fazendo e deixe bênção no lugar. Esse é o coração de Deus. E Jesus falou, sede perfeitos, como perfeito é o Pai. A proposta de Cristo é nos conduzir para muito mais profundo do que a letra ou do que os comportamentos exteriores. Ele diz ao povo, não pense que porque você não mata, não rouba, não mente ou não trai fisicamente, que tudo está bem. Não está, pois eu considero o ódio, a lascívia, que é um sentimento no coração, o desejo de se proteger, que passa em seu coração, muito mais sério do que você pensa. Em Tiago 3, e esse eu quero ler, abre lá, Tiago, mas deixa marcadinho aí o Sermão do Monte, para a gente não ficar indo e vindo muito. Tiago 3, eu vou ler o finalzinho, que começa no 14. É isso mesmo. E vou até o 3 do capítulo 4. Ele diz assim, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, esse sentimento faccioso é sentimento de divisão, não se glorie disso. Não se glorie disso, não minta contra a verdade. Esta sabedoria não é de Deus. Ela não desce do alto. Ela é terrena, ela é animal, ela é diabólica, ela é demoníaca. Pois onde há inveja, onde há sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria que vem lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial. Não faz distinção, ela é imparcial. Ela não tem fingimento, ela não é uma coisa na frente e outra pelas costas, não tem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na nossa carne?
Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras e nada tendes, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem prazeres. Tiago, ele repete muitos trechos do Sermão do Monte. Nós precisamos exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. E só tem um jeito. Em Mateus 15, 18, diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Mateus 15, 18, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Para nós excedermos a justiça dos fariseus, nós vamos precisar permitir que o Senhor mexa no nosso coração de forma muito intensa. Ah, mas eu não consigo hoje. Continua indo para o caminho das bodas. Continua seguindo o caminho. Não saia do caminho. Continue indo no caminho. Não consigo fazer hoje. Faz amanhã. Vai aprendendo. Vai treinando. Mas não duvide que é necessário exceder essa justiça. Não duvide que o que está em volta e o que está de lado de fora não é o que Jesus vai olhar. Jesus vai olhar o seu coração. Ele vai olhar o que tem aí dentro. E olha o clamor que ele faz para o povo. Em Joel 2,13, não precisa abrir, eu vou ler. Joel 2,13, ele diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Meus irmãos, nós precisamos rasgar o coração. A hora que eu fiz algo, que eu estou irado, que eu fiz o que eu não devia fazer, que eu agi como eu não devia agir, eu preciso permitir que o meu coração seja rasgado e seja tratado. Porque se eu não exceder a justiça deles, eu não vou herdar o reino dos céus. Sexto ponto. E eu pulei um. Pulei realmente um ponto. Vamos voltar a esse ponto, porque esse ponto é muito interessante. Quinto ponto. Não. Quarto. Cuidado quando sentir muita necessidade de admiração. Quando você achar que está precisando de muita admiração dos homens, aquele tapinha. Cuidado. Isso é uma armadilha. Cuidado. Houve uma época em que a gente não tinha carro. E o Jorge trabalhava numa empresa que ele precisava viajar. E nessa empresa era exigido terno, gravata, ele andava sempre bem vestido. E na época não tinha a coleção de carros que tem hoje, gente. Tinha bem menos carros, isso é uns 15 anos atrás, talvez um pouco mais de tempo. E a empresa alugou um carro para ele que era um Santana preto de 4 portas. Era o carro na época. Hoje em dia vocês olham e falam assim, meu Deus, é um Santana preto de 4 portas. Mas na época era o carro. E aí o Jorge chegou contando e falou assim, Shirley, hoje eu virei doutor. Doutor, por favor, o senhor precisa de algo? Porque ele chegava com o carro, aquele Santana de 4 portas, como é que a pessoa tratava ele? Doutor, por favor, o senhor deseja um copo de água? Doutor, o senhor quer alguma coisa? Ele falou assim, ai, a minha, como é que é a abóbora da Cinderela desmanchou meia-noite. Eu virei gata borralheira de novo, sou só o Jorge. As pessoas vão sempre olhar o exterior. Elas vão sempre olhar o lado de fora. E nós temos que aprender que a admiração não pode ficar apoiada nessas coisas. Nós não podemos confiar em admiração. Porque senão nós vamos buscar a admiração dos homens e corremos o risco
de perder a admiração de Deus. Então, cuidado, quando você perceber que você está trazendo, às vezes a gente não tem um reconhecimento lá fora, chega aqui na igreja, começa a ter um reconhecimento e isso sobe para a cabeça. Cuidado. Quarto ponto, cuidado quando sentir muita necessidade de admiração dos homens. Faça a sua esmola em oculto, faça a sua oração oculto. Não saiba a sua mão esquerda o que fez a direita. A direita deu para alguém? Põe a esquerda escondidinha lá atrás para ela não ficar assim, ó. Quando é que você vai me agradecer? Põe a esquerda escondida lá atrás. Dá com a direita e esconde a esquerda lá atrás para ela não ficar engatilhada aqui. E aí? Muito obrigada. Gratidão, quando a gente dá, gratidão não é problema mais nosso, é problema do outro, se ele vai ser grato ou não. Se eu dei, é problema de quem ser grato ou não? Meu? Não, não é mais meu. É quem recebeu. Eu não tenho que ficar com a mão aqui engatilhada esperando. Esconde a esquerda. Fala assim, fica escondida aí, que você não tem nada com esse assunto. Vai para casa. Quinto ponto. Quando orar, não use de vãs repetições. Mateus 6,8 diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabes o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Ele está comparando com os gentios que fazem muitas repetições, que falam muitas vezes a mesma coisa, para ver se ganham de Deus. Querido, qual é o problema aqui? Eu fico repetindo, para quê? Para ver se eu consigo arrancar de Deus? Mas Deus já sabe o que você vai pedir antes de ser pedido. Ah, mas eu sinto necessidade de orar muitas vezes. Amém, irmão, isso não tem problema. Você quer orar muitas vezes por um X assunto? Ore muitas vezes por um X assunto. Mas não ore achando que pela quantidade de oração que você vai fazer, você vai arrancar alguma coisa de Deus. Não deixe esse pensamento tomar a tua cabeça e tomar o teu coração. Esse não é Deus. Antes de você pedir, Ele já sabe o que você vai pedir. Ele já sabe. Ele está deixando você pedir para vocês terem relacionamento, para a gente ter relacionamento com Ele. É por isso que Ele está deixando a gente pedir. Mas Ele já sabe o que a gente precisa. Então, não pense que você precisa barganhar com Deus. Não se aproxime de Deus como um barganhador. Como eu falo para eu arrancar aquilo que eu quero de Deus? Isso é uma coisa que fica incrustada na gente. E a gente faz quase sem perceber. Sabe por quê? Porque quando a gente era pequeno, a gente chegava lá no pai e falava assim, ai, queria aquele doce. Como eu falo com meu pai para conseguir aquilo que eu quero. Ai, eu vou falar assim, ai, papaizinho, querido, amadinho, como eu gosto de você. Para ver se arranca do pai o trocadinho para comprar o doce. Quando você se aproximar de Deus, você não precisa fazer alguma coisa do tipo, ó Deus, altíssimo, reverendíssimo, tremendíssimo, grandíssimo, maravilhosíssimo. Porque aí ele vai olhar para você, ele me elogiou, então eu vou dar para ele. Deus não funciona assim. Ele vai olhar e falar assim, ele podia ter economizado palavras, podia ter só falado, Pai, por favor. Não se aproxime de Deus como alguém de quem você tem que arrancar coisas. Não se aproxime dele assim. Foi Jesus quem disse, ao orar, não useis de vãs repetições, porque acham que por muito falar vão conseguir. Deus não é uma pessoa da qual nós temos que arrancar algo. Ele deu a vida para você.
e para mim. Você está com saúde aí? Ele deu. Você está no meio de uma luta? Ele está com você. Teu olho enxerga? Ele deu. Teu ouvido escuta? Ele deu. Você tem comida lá na tua casa? Ele deu. Você tem onde dormir à noite? Ele deu. Ah, você aprendeu a amá-lo? Até isso foi ele que deu. Ele deu. Se ele nos deu a vida, nos deu Cristo, por que não vai nos dar todas as demais coisas? Por quê? Ele já deu o que ele tinha de mais precioso, que era o filho dele. Então, esse é um ponto na estrada e vamos continuar indo para as bodas. Estou terminando. 8º ponto. Aprenda a observar as aves e as flores. Que ideia! Aprenda a observar as aves e as flores. Em Mateus 6:26, ele diz: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar alguns centímetros ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Há um tempo atrás, há uns meses atrás, eu vi uma flor muito bonita. Era um lírio. Eu acho que é um lírio. Eu não sou muito boa de nome de flor, tá, gente? E eu me atrevi a tirar foto. Era um lugar público, eu não sou muito de fazer isso. Eu peguei o celular e eu decidi tirar umas fotos da flor. Eu achei ela estava tão bonita, ela. Estava muito bonita, tão amarela. Os pontinhos vermelhinhos nela estavam tão bem feitinhos. Ela meio que cintilava por causa do sol. Os pistilos dela estavam firminhos. A textura, ela estava toda linda. As folhas dela estavam certinhas, ela estava linda. E eu tirei umas fotos dela, e eu falei, tirei uma, o pessoal ficou olhando, eu tirei duas, aí eu fiquei sem graça, e falei assim, deixa eu guardar esse celular. Eu nem domino muito ele para tirar foto mesmo, e eu guardei o celular na bolsa e fui embora. Mas eu falei, puxa, eu podia ter tirado mais umas fotos dessa flor, né? Estava tão bonita, podia ter tirado mais. Eu vou voltar lá. Voltei no dia seguinte e procurei a flor. Cadê? Era essa árvore. Tinha essa manchinha branca. Não, eu devo ter me enganado, deve ser essa aqui. Não, não é. Ela não estava junto dessa árvore. Essa árvore está com o galho meio para lá, não é essa. Aí eu voltei aqui. Falei, não, é essa aqui. Mas cadê a flor? Aí eu olhei bem. Sabe o que tinha acontecido? No dia seguinte, ela já tinha murchado, gente. Ela já tinha entortado. Eu vi um bolinho tortinho ali e um outro brotando. Olha só, Deus se preocupou em pintar ela, em fazer os pistilos, em colocar as bolinhas vermelhas, em enfeitar e deixar firme a flor, a folha. Deu uma textura para a pétala. Deu uma... Não tem tecido que nós fabriquemos que tenha a textura daquela pétala. E o pai decidiu fazer uma coisa que no dia seguinte não ia existir mais, com todo o cuidado. Tudo tão bem feitinho. E a hora que eu olhei para aquela flor, eu me lembrei de Isaías 40. Você não precisa abrir, eu vou ler. Isaías 47 em diante eu vou ler.
Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, com um braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu a água e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolhe a terça parte de um efa, como o pó da terra, e pesou os montes em balança de precisão. Sabe aquela montanha alta demais? Ele pôs numa balança e pesou. Tem tanto. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Para que lhe desse compreensão? Quem instruiu ele na vereda do juízo? Lhe ensinou sabedoria? Lhe mostrou o caminho do entendimento? No 18 ele diz: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Meu irmão, o melhor remédio para a nossa ansiedade, ou para quando você estiver ansioso, é parar e observar a natureza. Observe o que o Criador fez. Essa é a hora de você olhar e dizer: Ele é altíssimo e tremendo. Ele tem todo o poder nas mãos dele. Majestade e autoridade são os seus mantos. Ele tem todo o poder. Essa é a hora de você lembrar que Ele é todo-poderoso. Essa hora de você lembrar que o seu corpo, que foi Ele que te deu, é mais do que a roupa que você veste. Amanhã eu vou estar na minha casa, se Deus quiser, porque eu não sei se eu não morro no caminho, não pretendo morrer. Mas amanhã eu vou estar na minha casa e eu vou estar vestida com uma bermuda que talvez tenha uns pingos de cândida e uma camiseta velha. Eu deixei de ser Shirley? Eu deixei de saber o que eu sei? E talvez você esteja aqui hoje vestido com uma roupa mais coloquial, um tênis, uma camiseta, uma blusa, e amanhã você vai estar de terno fino, de sapato fino. Você deixou de ser quem você era? Não. Então, queridos, quando você sair lá fora, não se preocupa com aquilo que o mundo se preocupa. Eles precisam se vestir bem para ser alguém. Você é alguém. Seja. Você é alguém. Cristo te deu identidade, Cristo te deu valor, não a roupa que você veste. E quando você ficar ansioso, olha para as flores, vai olhar a árvore e lembra como o teu Deus é grande. Lembra como Ele decidiu criar uma flor hoje e fazê-la com todo o capricho, ainda que no dia seguinte eu não ia encontrar mais ela. Quando estiver ansioso, olhe para as aves, olhe para as flores. 9, lembre-se de uma coisa: você escolhe a régua com a qual será medido. Ah, que legal, eu escolho a régua que Deus vai usar para me medir. É, você escolhe a régua. A mesma régua Deus vai usar. Olha só o que ele diz. Eu acho que isso está no 7. Espera só um pouquinho. É isso mesmo, está no 7. Que eu não coloquei o capítulo aqui. 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós.
Quem escolhe a régua? A gente. Que régua nós vamos escolher para medir? Ira? Raiva? Vingança? Amor? Misericórdia? Você escolhe a régua que vai ser usada com você. Deus vai olhar e falar assim: ah, muito bem, dona Shirley. A senhora olhou para o irmão e julgou ele, nem pensou no que podia estar acontecendo na vida dele, né? Muito bem, a senhora escolheu a régua. A hora que eu estiver uma situação similar, adivinha qual a régua vai ser usada? A reguinha que eu usei. A gente escolhe a régua que Deus vai usar com a gente. Sabe quando entra aquele camarada ali na sua traseira? Você olha a pista e fala 80 por hora. E o sujeitinho está buzinando, jogando luz. E a gente fica com aquela vontade, dá volta, sujeito. Você não está vendo que é 80 km por hora? Sujeitinho folgado. O que é isso? Julgamento. Você sabe se quem está lá é folgado mesmo? Você sabe se quem está sentado dirigindo acabou de receber uma notícia terrível e está tentando chegar num hospital para pegar o último fôlego da esposa dele? Você sabe se o camarada que está sentado ali atrás está com uma tremenda uma dor de barriga e está falando: Deus, tira esse sujeito da minha frente para eu poder chegar logo em casa? A gente não sabe. Eu sei? Não, você também não sabe. Mas a gente já fala, sujeitinho. E a gente faz isso tantas vezes, está assistindo a televisão. É safado, ladrão, bandido. Tem que ir preso mesmo. Bota uma bomba no Congresso, nesses falsários. Eu acho bom você não falsificar nada, meu irmão. Porque essa reguinha... perigosa, explosiva. Nós escolhemos a régua. Ah, isso significa também, então, agora todo mundo fez errado, eu passo a mão e está tudo. Não, meu irmão, não significa isso. Mas significa que se eu ver o meu irmão cometendo um erro, eu não vou lá com o julgamento. Seu cabeça oca, seu raca, seu inútil. Não. Meu irmão, olha, a palavra de Deus diz assim, 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 assim. Isso aqui não está correto. Se você não corrigir isso, nós vamos ter que tomar uma atitude. Eu usei qual régua, gente? A régua do amor. A régua do limite. A régua da ordem. Quando for na minha vida, qual régua vai ser usada? A régua do amor, a régua do limite, a régua da ordem. Lembrem que você escolhe a régua. É escolha sua. E o 10º, para finalizar, porque são 8h30. O 10º é: Senhor, Senhor, não é password de entrada no céu. Não adianta digitar Senhor, Senhor e ver se entra. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queridos, muitos têm se fiançado em profetizar, em fazer prodígios, em operar milagres. Eu vou dizer para você, isso não diz nada. Isso diz que Deus é bom e misericordioso e quer curar e libertar as pessoas. É isso que isso diz. O que diz se nós estamos indo no caminho para o reino dos céus ou não, é se nós fazemos a vontade do Pai.
Ele acabou de expressar no Sermão do Monte uma série das vontades dele. Qual é a vontade dele? Que nós resolvamos os nossos relacionamentos, que nós nos acertemos com o próximo, que a gente tenha uma medida amorosa na hora de lidar com as pessoas que estão cometendo algum erro, use uma régua adequada, que a gente se preocupe com o que se passa no nosso coração. A entrada para o reino dos céus, a senha é fazer a vontade do Pai. Essa é a senha de acesso, e não Senhor, Senhor. Nós podemos chamá-lo de Senhor, e lá dentro do nosso coração, a gente não chama Ele de Senhor. O nosso comportamento nos denuncia. As nossas ações nos denunciam. Então, vamos tentar corrigir o nosso comportamento. Vamos permitir que Ele rasgue o nosso coração. Eu vou ler esse último versículo e nós vamos orar, tá bom? Em Mateus 7, 12, diz assim: se aconteceu de você esquecer metade do que eu falei, guarda esse aqui. Guarda esse versículo. Se você falar assim, Shirley, mas dormi, cochilei, você estava meio molenga aí, não tem problema, guarda esse aqui. Mateus 7, 12. Tudo quanto, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você quer ser tratado com misericórdia? Trate com misericórdia. Você quer ser corrigido em amor? Corrige em amor. Você quer que tenham paciência com você enquanto você está aprendendo? Tenha paciência com os outros enquanto eles estão aprendendo. Aquilo que você gostaria que fosse feito com você, faça para os outros. Essa é a lei e os profetas. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu não vou fazer apelos. O meu apelo vai ser que durante essa semana vocês leiam o Sermão do Monte. Leiam e meditem nele. Passem por ele. Estudem o mapa que leva às bodas. E parem e meditem. No que eu estou falhando? Eu estou perdoando as pessoas como eu quero ser perdoado? Eu estou exercendo a misericórdia que eu quero que seja exercida comigo? Eu tenho guardado ira? Eu tenho guardado ressentimento? Se eu estou guardando ressentimento, eu dei lugar para o diabo. Vou solucionar isso, vou resolver essas questões. Ah, mas eu estou muito irado, Shirley, com o sujeito. Você não tem ideia. Se eu falar com ele, a coisa vai ficar torta. Então, faz o seguinte, não vai direto com ele falar. Procura um dos pastores antes, conversa. Não sai falando com todo mundo, irmão. Escolhe um, fala com aquele um. E ele te ajuda a resolver. Ele te ouve. Ele te ajuda a acalmar, a perdoar. E aí, quando você estiver calmo, você vai lá resolver com o seu irmão. Mas gaste tempo essa semana lendo o Sermão do Monte. Domingo que vem nós temos ceia. É hora de vir pegar a ceia. É hora de ter o altar, a presença de Cristo. Todo o simbolismo da presença de Cristo. Então, durante essa semana, medite nisso. Amém? Pai querido, chegar, Senhor, até o reino dos céus, o Senhor falou que era uma porta estreita e apertada. E hoje, meditando, nós vimos que ela é bem apertada. Mas eu sei também, Senhor, que quando nós fazemos essas coisas, parece que o nosso coração se dilata e ele melhora. E nós não sentimos mais o caminho tão pesado assim. Nós não sentimos mais que o caminho é tão estreito assim. Ao contrário, ele se torna agradável e suave. Ele se torna plenamente satisfatório para nós. Então, Senhor, dá-nos a coragem de cumprir essas coisas. Se não temos cumprido elas nas nossas vidas, ajuda-nos a cumprir. Ajuda-nos a mudar, Senhor Jesus, as nossas ações, a mudar as nossas atitudes, a olhar para a situação com os teus olhos, a ouvir com os teus ouvidos e a sentir como o Senhor sente.
Muda-nos o nosso coração, rasga o nosso coração, ainda que isso doa, mas rasga o nosso coração, para que a gente possa entender completamente aquilo que o Senhor quer fazer. Cumpre em nós a tua palavra que diz que o Senhor nos daria um coração de carne. Pai, esse foi o problema dos fariseus. Externamente estava tudo bem, mas lá dentro o coração era de pedra. Então inverte, Senhor, dá-nos um coração de carne. Faz com que o nosso coração seja sensível à tua voz, sensível àquilo que o Senhor quer fazer. Em nome do teu Filho, nós pedimos, crendo que o Senhor vai fazer, crendo que o Senhor dá galardão, o Senhor dá presentes àqueles que se aproximam de ti. Em teu nome, Jesus. Amém.